Olá, tortuguinhas, como vão vocês? O vídeo de hoje, vocês estão vendo que é num lugar diferenciado. Estou aqui com a rainha das baleias, Letícia Magpali. Muito obrigada por vir, primeiramente. Opa, prazer é meu. A gente vai fazer... Eu não sei se a gente vai fazer um ou dois, na verdade. Primeiro de tudo também, desculpa a iluminação, mas né, vídeo externo não tem como controlar muito. A gente está no Jardim Botânico e, enfim, o primeiro vídeo vai ser respondendo perguntas, né? Uhum. Eu pedi lá no Instagram para vocês mandarem umas perguntinhas e foi muito legal porque eu adorei as perguntas, ela também viu, deu uma olhadinha. Obrigada, gente. Muito legal, muitas perguntas legais e talvez a gente faça outro vídeo depois que o tema vai ser segredo, porque eu acho que esse vai sair primeiro. Ah, sim, e como sempre as redes sociais estão aqui do lado, se quiserem tirar alguma dúvida, alguma coisa assim, se inscrevam no canal, compartilhem, né, essas coisas todas. E eu também vou deixar as redes da Letícia tanto aqui do lado quanto aqui embaixo, porque ela também é divulgadora científica, então... Minha dicção tá péssima hoje, meu Deus do céu. Ela também é divulgadora científica, então tem muito conteúdo legal lá no Instagram dela. Instagram e Twitter, né? Isso, e TikTok também tá começando. Daqui a pouco vai ter uns vídeos aí de dancinhas com explicações de animais, vamos ver o que vai acontecer. Tipo, o que são baleias? Baleias, golfinhos, Muito bom. botos. Assim que a gente gosta. Bom, é possível entrar em contato com eles de forma que não os prejudique? Essa pergunta é muito legal. Eu gostei muito dessa pergunta também, tipo, porque ela bate em vários pontos de conservação que são importantíssimos. Uhum. E é uma dúvida honesta, assim, tipo, quando a pessoa pergunta, eu já sei que pelo menos ela tá vindo de um lugar com amor no coração, se preocupando com os animais. É melhor do que chegar e fazer besteira, né? Tipo, já Exato. botando a mão e essas coisas Exato. todas, que não pode. É. Só reforçando Por aqui, favor, não gente, pode. não encosta. Tem toda uma legislação também, você sabe muito mais disso que eu. Eu tô aqui como aprendiz, tá, gente? Porque ela é especialista e eu não. Mas tem toda uma legislação de embarcação, não pode chegar a 30 ou 100 Sim. metros, né? Atualmente depende muito do tipo de embarcação, então para embarcações menores é cerca de 100 metros, aí para embarcações maiores, tipo realmente um navio, assim, por exemplo, é cerca de 300 metros. Nossa, Então, mãe. e depende do tamanho do cetáceo também, né? Porque, por exemplo, é muito diferente você se aproximar de um golfinho, né, que vai ter tipo, sei lá, de 1,5 metro, assim, a uns 2, 3 metros. E você se aproximar de uma jubarte, sabe, que vai ter uns 18 metros, assim, ou até de uma baleia azul, que vai ter uns 25 metros. Então, a quantidade de espaço que você precisa dar para o animal se mover e todas as pessoas, né, na embarcação estarem em segurança são diferentes. Uhum. Mas a distância mínima recomendada é 100 metros, independente de onde você estiver, para você fazer avistamento, né, para você fazer turismo. Então, se você vir alguma embarcação que faz turismo de cetáceos e está desrespeitando a distância recomendada, já não é legal, assim, optar por essa empresa. Já vai para outra, já procura alguém que esteja realmente seguindo as regras, né? E sempre fica, se você puder deixar depois nos links, tem direitinho as informações no site do ICMBio. Se vocês ficarem com alguma dúvida, a gente pode deixar nos links do vídeo essas informações de distância e de segurança. Porque dois pontos, né? A gente falou da embarcação, mas tem também quando você está mergulhando. Não pode mergulhar sabendo que tem cetáceos. Tipo, Exato. você viu um golfinho, tá em Angra, viu um golfinho. Você não pode pular na água. Isso é legislação, justamente porque é crime ambiental, blá blá blá. Então também tem isso de respeitar a distância segura na água, a não ser que você encontre sem querer, porque também pode acontecer, mas assim, não toque, não pode. Sim. Até porque cria todo um problema de vínculo e tal, que eu falo isso em outros vídeos de contato humano. E o que eu ia falar também? Ah, sim. Outro ponto importante é que a gente entende que muitas vezes a gente vai para um lugar, avistamento de golfinhos, mas a gente tem que perceber também que os animais estão no habitat deles e a gente às vezes paga por uma coisa que não acontece. E é muito errado você ir numa empresa, tipo, 100% de chance de avistar. Você fica pensando... Não existe isso. Você já começa com o pé atrás porque, pô, ou eles fazem alguma coisa errada de jogar alguma comida na água, que isso não pode. Exato. Também, isso para qualquer bicho, não só cetáceos, ou é propaganda enganosa. Então, assim, também tem que tomar cuidado com que a gente vai fazer turismo e tudo mais, porque algumas empresas são bem esquisitas. Sim. E cometem crimes ambientais, então pesquisem bastante. Exato. E sempre perguntem, igual a gente está fazendo aqui, né? Perguntem para as pessoas que são especialistas no assunto, que elas também podem te ajudar melhor. Um lembrete, essa distância de 100 metros vale inclusive para quem estiver, por exemplo, fazendo... Como é que chama aquele negócio que você fica na prancha? Stand-up? Stand-up, ou então que estiver naquelas canoinhas, assim. Qualquer veículo que você tiver, ou se você estiver nadando também, é sempre essa mesma distância de 100 metros, que é a distância segura que você tem que ficar. Para não acontecer o que aconteceu com aquelas moças, né, que foram engolidas pela... Na verdade, elas não foram engolidas, a baleia meio que deu um tibum nelas, elas estavam de
de stand-up justamente, e a baleia de baixo estava subindo para se alimentar, e o movimento dela fez com que a prancha onde as mulheres estavam capotasse, e elas capotaram na água, justamente para não acontecer esse tipo de coisa, que existem essas regras. E a gente tem que lembrar também que a gente é desse tamaninho, a baleia é desse tamanho, e não tem como ela engolir a gente, tá? Só deixando bem claro, porque o esôfago delas é desse tamaninho, né? Exato, é bem pequena a passagem, não vai rolar. Se ela te abocanhar, ela vai te cuspir de volta, que já aconteceu com o cara, inclusive. Tipo, eu vi. Que ele só saiu com, acho que, umas fraturas, assim, mas ele passa bem. Baleias não comem humanos. Exato, não precisa se preocupar com isso. Segunda pergunta, muito interessante, que a gente estava comentando agora há pouco. Como elas cagam? Gente, obrigada quem mandou essa pergunta. Eu acho que seria o mesmo tipo de pergunta que eu teria se eu estivesse vendo pela primeira vez, assim. Então, não sei como chegar diretamente, mas elas cagam na água mesmo, assim, tipo, não teria outra resposta sem ser essa. A gente vai deixar um vídeo aqui delas, de uma baleia azul fazendo cocô para vocês verem. Geralmente é numa forma mais líquida, assim, né? Então vocês vão ver que parece uma nuvem, meio esverdeada, assim, tem cores diferentes. Recomendo aí um post do Gabu que ele fez sobre cocô de cachalote pigmeu. Por causa de um incidente que teve. Eu não lembro qual praia foi aqui no Rio. Você consegue achar aí? Às vezes a gente acha o post. Aqui, esse aí, Cogia. Né? Era isso que eu tava tentando lembrar. É esse mesmo, cachalote pigmeu, ok. Deixa eu ver. Legal. Aqui. Eu vou botar a notícia na tela, tá? Que a gente tá vendo aqui. Mas isso na água, todo mundo ficou desesperado. Estão matando as baleias. Não era sangue, era cocô. Era só cocô. Porque é um método de defesa delas. Enfim, depois ele explicou lá no Twitter. Eu vou deixar o link, inclusive, aqui embaixo. Porque eu adoro também o perfil dele. A gente tava falando disso agora há pouco também. Mas... Você ia falar alguma coisa, pode falar. Então é isso, sai uma nuvem mesmo, não fica parecendo uma coisa sólida. Então, tipo, não é um cocôzão assim, sabe? Não é tipo cocô de cachorro. É mais uma nuvem mesmo de dejetos, parecido com, pra quem já viu peixe fazer os excrementos dele, ou tubarão, essas coisas, costuma também sair uma nuvenzinha assim, né, dos excrementos. Então é mais ou menos a mesma coisa e é isso, assim, o que eu falo. Até porque é interessante... Elas vão nadando e soltando, assim. E é interessante porque muitos animais aproveitam esses excrementos, né? Então por isso que também... É aquilo, é questão fisiológica, né? Não é... Tipo, só por isso que não sai um tolete de cocô. Mas também porque outros animais aproveitam, então isso acaba também... É um ciclo, né? Tudo é um ciclo, tudo é um ecossistema que parece fechado, mas é aberto, porque outros organismos também se aproveitam disso, enfim. Natureza é incrível, perfeita. Acabei de lembrar que eu tenho um post sobre o cocô das baleias. É verdade. Eu ia fazer essa observação durante essa... A primeira, na verdade, o primeiro pôster que eu fiz, que foi flopadíssimo, porque eu estava começando, né, na divulgação, mas mesmo assim, eu achei importante fazer, que é justamente sobre as vantagens que as baleias têm para os ecossistemas e até para as mudanças climáticas. E uma das coisas que está saindo muito hoje em dia, inclusive, nas notícias vocês podem ver, são as vantagens, os benefícios, né, ecossistêmicos do cocô das baleias, assim, quais são as formas como até as baleias, o fato das baleias cagarem contribui assim para os outros, né, para a sobrevivência de outros organismos. Então, muitas vezes o que acontece é tipo, elas produzem ali, né, os excrementos delas, dão uma cagadinha assim. Básica. E o cocô, se elas fizerem isso na profundidade, como muitas fazem, ou se elas fizerem na superfície, de qualquer forma, se elas fizerem na profundidade, vai flutuar. Esse cocô é cheio de materiais orgânicos, compostos que são, por exemplo, ricos em fósforo, nitrogênio e outros nutrientes que são importantes para o crescimento, por exemplo, do fitoplâncton. E daí é como se fosse um ciclo, né? Porque o fitoplâncton alimenta o zooplâncton que elas comem, e daí elas cagam, e daí alimenta o fitoplâncton de novo e... Não precisa nem falar da importância do fitoplâncton para a nossa atmosfera, para a nossa respiração, enfim, para a manutenção de todas as cadeias, né, alimentares dos oceanos. Então, cocô de baleia, gente, é isso aí. Muito importante. Bora. Qual é a menor baleia do mundo? Nossa, esse era o que eu tinha... Ok, calma. Você pode começar pela maior? Esse eu tinha esquecido de pesquisar. Tem uma maior? Tem. Eu esqueci de pesquisar qual é a menor baleia já registrada. Que ódio, peraí. Smallest whale. Porque quando a pessoa perguntou baleia, ela quis dizer, tipo, cetáceo. Eu acho que todo mundo tá querendo dizer cetáceo, né, no geral. Ok. Tá, então peraí. Porque tem diferença entre baleia e golfinho, tá? Inclusive, se quiser explicar. Eu já expliquei rapidamente em outro vídeo, mas temos a especialista aqui. Então, pessoal, não sei se a pessoa que perguntou, né, quis dizer baleia ou cetáceo, mas já vou então abrir
o ponto da diferença. Vou explicar para vocês a diferença que a gente faz na língua portuguesa, tá? Porque as nomenclaturas, obviamente, os nomes comuns, eles vão variar muito dependendo do país onde você está. Então eu vou explicar em relação ao português, que é a língua que a gente fala aqui. Os cetáceos, que é o nome científico oficial dado para esse grupo, formado por baleias, golfinhos, botos, marsopas, né? Oigabu. É um grupo que faz sentido evolutivo, então é um grupo fechado, com um ancestral e todos os seus descendentes. E ele é dividido também, cientificamente, em 2 subgrupos, que são os cetáceos que possuem dentes e os cetáceos que possuem barbatanas. Então, os que possuem dentes são chamados de odontocetos, justamente que odonto, né, vem de dente. E esse grupo ele inclui os golfinhos, os botos, as marsopas e todos os outros nomes que você quiser dar para esses animais menorzinhos, geralmente menorzinhos, né, que possuem dentes. Muitas vezes eles possuem um biquinho também, outras vezes eles têm tipo a cara mais arredondadinha, mas a principal forma de você distinguir tem dente, é odontoceto. Aí, pelo outro lado, a gente tem os cetáceos com barbatanas, que são os que a gente chama de baleias verdadeiras, né? Porque o termo baleia é usado de forma muito comum, mas se você quiser estar 100% correto, então, para facilitar a vida, você pode chamar os cetáceos que têm barbatanas de baleias. Então, essas vão ser, por exemplo, a baleia jubarte, a baleia azul, a baleia franca, que são espécies, né, mais conhecidas, que você pode ver que quando elas abrem a boca, você não vai ver nenhum dente lá, você vai ver uma estrutura que parece uma escova de dente ou então uma vassourinha. Quem já viu o Nemo sabe do que a gente está falando, do que ela está falando. Exatamente. E aí essa estrutura é chamada de barbatana aqui. Mas, gente, de verdade, nome comum é nome comum. Desde que você, tipo, quando você precisar do conhecimento científico para tomar alguma decisão, né, tipo, para explicar para alguém ou qualquer que seja o motivo, aí tudo bem, faz sentido você ter esse rigor todo, mas o nome comum, se você quiser usar na sua vida, o que você quiser, chama de Roberto. Tá tudo certo. Tá tudo certo. É que nem tartaruga, gente. Tartaruga, eu já falei, né, que eu trabalhei lá no Chico Mendes, lá no Recreio. E assim, a gente tinha o roteirinho de, tartaruga é marinha, cágado é de água doce, jabuti é de terra. Teoricamente isso está certo, mas teoricamente se você quiser chamar tudo de tartaruga, também tá certo. Cara. Então assim, claro, se você for falar uma coisa mais científica, você tem que usar o nome científico e tal. Mas às vezes numa conversa, seja de bar ou numa escola para criança, você não vai usar nome científico, termo científico o tempo todo. Então assim, tá tudo bem usar, depende do contexto. Isso que muita gente não entende. Exatamente, tá tudo certo, gente. Nomes comuns, até porque eles foram criados da mesma forma que a língua se cria, espontaneamente, pelas pessoas, pela comunidade que vivia lá. Então, até, por exemplo, também é uma questão de respeito você usar o nome que a própria comunidade usa lá no local, assim. Então, é super ok. Vamos voltar então. Qual é a menor baleia do mundo? Bom, se com baleia você quer dizer cetáceo, espero que sim. As 2 menores espécies que elas acabam competindo, dependendo, né, do tamanho do indivíduo em particular, são a vaquita e o golfinho de Hector. A vaquita, inclusive, ela é uma das espécies, ela é a espécie mais ameaçada de mamífero marinho, né, e o cetáceo mais ameaçado que existe. As 2 espécies, o menor tamanho já registrado é por volta de 1,20 m, então elas são menores do que várias pessoas. Elas são vítimas de caça, né, que a maioria dos cetáceos também acaba sofrendo. A história da vaquita, inclusive, é um pouco complicada, tipo, o fato delas serem tão pequenas, inclusive, pode ser uma coisa que acaba atuando em desvantagem para elas, porque a questão toda da vaquita, tipo, todo o problema do declínio populacional da vaquita acontece justamente por causa que ela tem um tamanho muito parecido com uma espécie de peixe que a caça já é ilegal. Então ela é pega nos mesmos tipos de redes. Esse peixe, ele é usado, chama totoaba, né? É usado para fazer comércio ilegal das bexigas natatórias, porque elas são consideradas um item culinário, supersticioso, assim, né? Místico e tal. Muito raro. Então esses peixes, eles são caçados, já foi proibida a caça justamente pelos impactos ambientais que ela tem, mas ainda acontece com muita frequência, infelizmente. E o mais triste da história é que os pesquisadores que trabalham com a vaquita, eles meio que já estabeleceram, assim, os que se especializam em estudar a genética populacional, né, dos cerca de 10 indivíduos que ainda existem no planeta Terra. Tristeza. Eles já publicaram um artigo, que a gente pode deixar linkado também,
falando que as vaquitas, elas possuem ainda capacidade genética para se recuperar se a caça ilegal parar. Incrível, né? Então, Porque com tão pouco indivíduo a gente tem problema de variabilidade genética. E no caso exato. delas... No caso das vaquitas, elas são uma população que, mesmo antes delas começarem a ser caçadas, elas já eram historicamente uma população pequena, que elas já estavam acostumadas a se manter assim. Obviamente que era pequena, tipo assim, com alguns milhares de indivíduos, não era pequena com 10 indivíduos igual está agora. Elas sofreram um efeito gargalo de garrafa, é isso que chama? Acho que é. Que não foi relacionado, né, com caça nem nada, foi um efeito histórico que aconteceu há muito tempo atrás na população. E aí só que elas se estabilizaram nesse tamanho menor, e aí por isso que elas conseguem ainda se recuperar hoje, porque a população meio que já está geneticamente acostumada, digamos assim. Ah, interessante, eu não sabia disso. Pois é, e daí assim, por isso que eu fico com muita esperança e ao mesmo tempo por isso que eu falo, sempre eu tento apoiar muito, né, os projetos de conservação e de como é que fala? E que pedem para parar a caça, porque se parar a caça, literalmente dá para elas se recuperarem, o que seria um milagre, uma coisa incrível, assim. Isso é verdade. Mas, é o próximo animal a entrar em extinção, né? Então, isso é bem triste, porque a gente já sabe quais são. Antigamente era tipo, entrou em extinção, ninguém nem sabia qual era o bicho. Hoje em dia as pessoas já são mais antenadas nisso. Até por questão de conservação e tal, preservação, que todo mundo tá em alta, né? Então todo mundo quer saber, ainda mais esses animais que a gente chama de fofofauna. Exato. Mas é triste, né? Saber que, tipo, daqui a 5 anos elas podem sumir, alguma coisa assim. Pode ser. Existe um risco muito, muito, muito alto de que as próximas gerações nem consigam ver uma vaquita, né? Igual aconteceu com o golfinho Baiji, que ele foi uma das primeiras espécies de cetáceos, acho que foi extinta por atividades humanas, assim. Que tristeza. Que pelo menos assim, como não se vê um indivíduo desde 2005, se eu não me engano, ele é considerado funcionalmente extinto. Pode ser que algum dia alguém aviste eu tô assim torcendo para isso acontecer, mas agora a única coisa que a gente tem para conhecer mais esse animal são amostras genéticas, sabe? E os estudos passados que já fizeram, as gravações acústicas que já fizeram, porque virou tipo um dinossauro, né? Que a gente só ouve falar, vê o registro fóssil, mas não vê o bicho ali. E é uma coisa triste, porque dinossauro a gente fala de 65 milhões de anos atrás. Tem animal que entrou em extinção agora há pouco. Tipo o caso da ararinha azul também, que ficou famoso e tal, agora voltou, porque assim, animal extinto é uma coisa que muita gente não entende. Extinto, funcionalmente extinto, quer dizer que não existe mais na natureza. Não significa que não tenha no cativeiro. Só que é aquilo, o cativeiro nem sempre é bom. Eu não sei sua opinião. Eu não sou 8 ou 80. Eu acho que tem cativeiro bom e tem cativeiro ruim. Sim, eu concordo. Que bom. Porque assim, tem gente que é contra. Não, até para cetáceos é isso, tipo, mas o caso cetáceos é bem complicado. Sim. Porque são casos específicos realmente que o cativeiro, eu não tô nem chamando de cativeiro porque, como, né, se vocês forem dar uma olhada na literatura, depois que eu dei uma pesquisada mais a fundo, a palavra cativeiro nem é tão usada mais para se referir a estabelecimentos que fazem reabilitação de uma forma segura, para realmente só para benefício daquele indivíduo. Ela é usada só para o lado meio que ruim, pejorativo. assim, sabe? Então, agora eu não sei que palavra que eles vão botar, mas... a gente pode... Se der tempo, a gente faz um vídeo sobre cativeiro, que eu acho que vai ser bem legal. Vai ser bem legal. Ainda mais que a gente compartilha da mesma opinião, porque isso é difícil. Sim. Ainda mais na divulgação científica, muita gente é 8 ou 80. Eu fico chateada, porque, não é preto no branco, sabe? Tipo assim, igual o caso da vaquita mesmo. Tipo, tem espécies de cetáceos, a questão de cativeiro com cetáceos, assim, quando eu falar cativeiro aqui, a partir de agora, é o cativeiro do bem, digamos assim. Que é você manter, às vezes, o animal num local de reabilitação por um tempo limitado, se for possível, né? No melhor cenário é por um tempo limitado, para que esse animal seja tratado, caso ele esteja machucado, e possa ser solto de novo. É claro que em alguns casos isso não acontece, mas quando não acontece, é importante, principalmente para cetáceos, que eles vão, por exemplo, para algum santuário, alguma coisa mais legal assim, que o ambiente seja rico o suficiente para eles passarem o resto da vida deles. Porque, sim, é porque não tem jeito, não vai voltar para a natureza, vai para onde, sabe? Exato. É aquilo, não pode voltar para a natureza, beleza, mas não vai botar o animal também numa piscina desse tamaninho para ganhar dinheiro em cima do bicho, ou... Porque assim, santuário também a gente fala de santuário, mas santuário às vezes não é tão bom assim. A gente tem uns casos meio bizarros. É porque as pessoas pegam o nome e elas vão lá e fazem, tipo, sabe?
uma coisa cagada com o nome, com o mesmo nome. Tipo, santuário dos golfinhos. Aí você vê, putz, um lugar incrível. Você vai lá e, tipo, cobram entrada, tratam um golfinho mal. Sim. Em compensação tem zoológico, que muita gente também tem preconceito, mas eu sou defensora dos zoológicos, dependendo do caso, que tem golfinho. Eu já fui em um hotel de Lisboa, tem golfinho. Cara, os golfinhos são lindos. E eles têm os espetáculos lá. Não são pra, tipo, o golfinho pega a bolinha e ponto final. É pra mostrar justamente, olha a altura que ele consegue saltar, olha a velocidade que ele consegue nadar. É uma coisa mais natural, sabe? Eles meio que esperam, assim, o comportamento natural do animal ser realizado. Tipo, olha o que ele faria na natureza, só que eles não podem voltar pra natureza. Tem uma golfinha lá que tem 50 anos. Nossa, que legal. Pois é, e ela é linda, ela é muito linda, é muito legal. E ela tá muito bem, claro, eu não sou especialista, não posso falar nada, tipo, parece estar saudável. Mas ela realmente parece estar saudável, não tem uma marquinha. E, pô, às vezes na natureza o animal não vive tanto justamente por questões humanas, antropológicas. Sim. Então, geralmente cetáceo tem muita cicatriz, tem muito machucado, tem muita ferida. Às vezes eles morrem sem alguma coisa, sem uma barbatana, alguma coisa. Nadadeira, não é barbatana, né? Acho que nadadeira. Barbatana, tipo, a dorsal, pelo que eu... É que eu tô mais acostumada, né, agora com os termos em inglês. Mas a dorsal parece que é ok chamar de barbatana e daí as outras, tipo, as nadadeiras. As peitorais são... E a caudal é nadadeira. O ponto que eu ia pegar, que eu até já perdi já. Existem espécies de cetáceos, quando a gente está falando de cativeiro para conservação, ou seja, né, de pegar o animal temporariamente, por exemplo, para tentar ajudar, ou então para tentar reproduzir em cativeiro, que foi uma coisa que eles pensaram com a vaquita, depende muito da espécie em particular. Se ela é tolerante ao cativeiro ou não. Porque, por exemplo, no momento de desespero, né, assim, como última alternativa, quando a população da vaquita já estava naquele nível de 10 indivíduos, existia um esforço global, acho que foi em 2018 mais ou menos, para capturar um indivíduo, para tentar ver se esse indivíduo se adaptaria ao cativeiro, para tentar começar uma iniciativa de reprodução de cativeiro, porque a população estava muito pequena e corria o risco de desaparecer a qualquer momento. Foi um desespero, não é uma coisa que a gente pensa, então, tipo, vamos fazer em primeiro lugar. Primeiro cuida do animal na natureza e depois, se precisar, leva pro cativeiro. Pra mim é mais nessas condições, somente nessas condições, assim, que porque já existem muitas alternativas para você ver os cetáceos, né, no ambiente natural deles. Sim, assim. Então, mas infelizmente as vaquitas são um caso que não se adapta bem. O indivíduo um dos indivíduos que eles capturaram estava muito estressado e foi solto logo em seguida porque realmente não estava dando certo. Tadinho. E a outra, que era uma fêmea, ela foi capturada e na hora que eles estavam percebendo que ela estava estressada e que eles iam tipo para soltar, ela morreu. Miopatia de captura, isso é muito comum também em alguns animais. Ela ficou muito, então as vaquitas pelo menos, elas são muito, e faz sentido até com as características da espécie. Não é uma espécie tão sociável assim, são cetáceos muito tímidos, assim, que não gostam tanto de interagir. Então é muito provável que realmente a morte tenha sido por conta de estresse do animal mesmo. E assim, no final, né, eles aproveitaram o material genético dela todo, então trouxe muito conhecimento, mas infelizmente é um risco muito ruim que acontece, ainda mais quando você não conhece a espécie. Né? Esse foi um caso totalmente de desespero, porque você não conhece a biologia da espécie em cativeiro, nunca tinham tentado isso antes, foram tentar no desespero, mas deu errado. Então é sempre uma coisa que pode acontecer. Na forma ideal, é melhor que se conheça bem aquela espécie para saber se ela tem tolerância, se vale a pena, né, colocar ela no cativeiro para recuperar, ou se às vezes é melhor só deixar ser feliz mesmo na natureza. Porque não tem mais o que fazer. Não tem. Infelizmente, assim, também existe uma coisa, tipo, às vezes a gente quer salvar um animal, mas realmente a gente não conhece ainda, não existem as ferramentas ainda pra gente fazer isso. Daí a gente tem que pesar. Vale a pena fazer aquele animal passar pelo estresse? Será que eu vou ter um resultado bom? Ou será que não? Então, tipo, acho que pesar essas coisas, né? Tipo... E eu acho que essa área de bicho é muito complicada, porque não é só, tá no livro, tem que fazer ponto final. É justamente isso de saber, mas qual é a condição, o habitat, o que está acontecendo em cativeiro, o que está acontecendo na natureza, para realmente saber, tipo, o que é o melhor a ser feito na situação, não é uma receita de bolo e ponto final. Isso lidar com qualquer ser humano é ótimo, ser vivo é assim. Qualquer ser vivo. Humano. Qualquer ser vivo humano. Qualquer ser humano baleia. Somos todos baleias, né, no final. Isso, cara. Somos todos peixes também.
A próxima é simplesmente espermacete. Cara, essa pergunta é Explique. muito doida, né? Assim. Ok. Oi, Gabu, de novo. Ó, já estamos. Com certeza o Gabu tem algum post ou algum comentário sobre o espermacete, então eu também já vou recomendar o Gabu novamente, porque ele que é o especialista nessa área, né? E parece uma palavra feia, mas não é, tá? Porque a gente lembra de coisas humanas e não necessariamente é isso. Pelo menos no caso de cetáceos. Exato. A questão do espermacete, dele chamar espermacete, até onde eu sei, é porque quando... então vamos lá, o espermacete é uma estrutura, um tecido gorduroso, assim, como se fosse meio tipo um líquido, uma cera, que fica dentro da... no interior da cabeça de algumas espécies de cetáceos, na parte do melão, especialmente, né, o que se chama realmente de espermacete que a gente conhece é o das cachalotes. É porque em inglês é sperm whale, tá, Isso, gente? exato. Na tradução seria baleia de esperma, praticamente, Exato. mas não é, a gente não chama assim. É cachalote. Que quando essas baleias eram caçadas por conta do espermacete, elas meio que tipo, quando os caçadores abriam a cabeça para retirar o material, ele ficava com uma consistência, uma forma assim que meio que aparentava assim um esperma e daí. Mas não é. Fiquem tranquilos. Mas não é esperma, gente, é uma camada gordurosa que ajuda a focalizar os sons, né, da ecolocalização que elas fazem, porque as cachalotes têm uma ecolocalização extremamente especializada e diferente de todos os outros cetáceos. E então essa camada tem uma função biológica muito importante para elas. Só que ela também era muito útil para a fabricação de perfumes, de cera para velas, para iluminação, né, na época que se utilizava muita iluminação por queima, né, por combustão. É verdade que a famosa orca é da família dos golfinhos? Que a gente explicou isso agora há pouco. Também é uma ótima pergunta, né? Porque muita gente, quando começa a ver bicho, tipo baleias, começa a reparar nessas diferenças, mas foi o que a gente explicou, né? Sim, é verdade, gente. Elas têm dentinhos. Elas têm dentes, então sim, elas são do grupo dos odontocetos, que é uma ordem, subordem dentro dos cetáceos. Depende muito do texto que eu coloco, mas do texto... Isso é muito chato, né? Tem lugar que fala que é subordem, tem lugar que fala que é outra coisa. Ordem, mas ela é um dos grandes grupos. Eu acho que atualmente está em subordem, o mais recente que eu vi. Então sim, ela é um odontoceto, mas mais do que isso, ela pertence realmente à família dos golfinhos. Então ela realmente é um golfinho. A orca é um golfinho enorme, muito enorme comparado com a média, né, dos outros golfinhos. Ela é a maior espécie que existe dentro da família dos golfinhos, a família Delfínida. Elas podem chegar até uns 10 metros de comprimento aí. É o melhor golfinho. É o melhor golfinho, gente. Nossa, orcas. Melhor golfinho! Orcas. Existem cetáceos de estuário ou manguezal? Isso é muito interessante, porque são os famosos botos, né? São os maiores representantes. Cara, nossa, eu amo que essa pergunta... Meu Deus. Cara, essa pergunta é muito boa, porque ela funde com a pergunta já que eu também me fazem muito, que é tipo, qual a diferença entre boto e golfinho. Então é bom que eu já vou responder tudo. Então, primeiro sim, existem cetáceos de estuário e manguezal, inclusive uma parte muito importante da minha pesquisa é focada nesses cetáceos. Ai, que legal! Porque existem muitas adaptações que acontecem justamente para navegar essas águas, né, que são mais rasas, geralmente, que são mais turvas, né? Tem mais raízes, né? Matéria orgânica também. Exato. Então, existem adaptações para se comunicar e para ecolocalizar nessas águas que eu estou investigando atualmente. Que legal. Então, sou muito empolgada com esses animais. Existem, por exemplo, então, o boto cinza, que é um brasileiríssimo, assim, que é de estuário e costeiro também. Então, é uma espécie que e aí agora a gente já começa a desconstruir a falácia de que boto e golfinho é diferente. A única diferença entre boto e golfinho é que são palavras diferentes usadas para chamar muitas vezes a mesma espécie, né? Ou espécies, enfim. São apenas nomenclaturas usadas em diferentes regiões, mas diferença biológica mesmo não existe entre boto e golfinho. Tanto é que esse boto cinza, muita gente acha, por exemplo, que boto é de água doce, né? Mas esse boto cinza é estuarino e costeiro, então é mais uma água tipo mais salgadinha, assim, digamos. Então, teoricamente é um golfinho, né? Exato. Então, tanto faz, gente. Se você quiser chamar de boto, na sua região chama de boto, chama de boto. Se quiser chamar de golfinho, chama de golfinho. O importante é não confundir, assim, as espécies em si. Agora, a nomenclatura, tipo, não existe base biológica para justificar você chamar tal coisa de boto, tal coisa de golfinho. É assim porque as pessoas decidiram, nas comunidades, decidiram que o nome comum ia ser assim, tudo certo, assim, surgiu.
A gente tem a toninha também, por exemplo, que também é fofa. costeira de estuário. Aí, mais pra de rio, né? A gente tem os golfinhos de rio, que também são meus amorzinhos. São muito fofos. Que tem, né, que aí a gente vai ter o boto rosa, a gente vai ter o tucuxi, que é irmão do boto cinza. Que mais? Os golfinhos de rio da China também, que eu quero ver um dia, porque eu tô, né, os da Índia e da China, que tem o golfinho do rio Ganges, o baiji, que está extinto, infelizmente a gente não vai poder ver, a não ser que aconteça um milagre e encontrem com ele. A gente tem aquele que cospe água, que é tão bonitinho. Esse eu não sei qual é. Acho que é o golfinho do rio Irrawaddy, é porque é muito difícil de falar, peraí, deixa eu ver se é esse mesmo. Inclusive, boto rosa já não é mais uma espécie, já, tipo, já tem várias espécies. Tem o boto araguaiense agora já, e já existem subespécies também do boto rosa, que eles estão... Não é que as pessoas nunca viram e estão vendo pela primeira vez agora, é que surgiram novas evidências para mostrar que essa espécie que já era conhecida, na verdade, era repartida em várias pequenininhas. Assim. Que legal. Então, aí, tipo, esses golfinhos, né, como eu tava falando, tem 2 tipos de golfinhos de rio. Tem esses que tem cara de golfinho, tipo o boto rosa, e tem esses tipo o golfinho do Irrawaddy, que eles têm vários outros formatos, assim. Esses meio que não tem nenhuma convergência, mas eles ainda habitam o rio, assim. São espécies mais recentes, elas colonizaram os rios em momentos diferentes e mais recentes na história evolutiva. Será que mais pra frente o formativo vai mudar? Isso é uma coisa muito interessante. Pode ser que mude. Tipo, porque aí vai depender muito das condições, né, que os rios estão hoje em dia e ao longo dessa história evolutiva que vai estar acontecendo agora e pro futuro com essas espécies, né? Muito legal. Isso também é uma coisa que eu tô meio que investigando, se já dá pra gente detectar algumas diferenças, mesmo nas espécies que divergiram há pouco tempo, como por exemplo o tucuxi e o boto cinza, que são morfologicamente idênticos, assim. Sim. Mas que já dá pra ver que eles têm algumas diferenças, por exemplo, no sonar deles. Eles usam frequências diferentes, que pode estar associado ao ambiente, né? Aí, então, daí a gente tem esse daqui com a carinha assim, né, tipo sem bico, mas a gente tem o tucuxi, que tem um biquinho também, que ele parece mais um golfinho tipo tradicional, assim, mas todos habitam os rios. Então, sim, a gente tem uma variedade, embora não seja de rio, a variedade não é tão alta, mas de estuário e de costeiro existem muitas espécies diferentes. Ai, muito legal. É aquilo, né, assuntos que a gente poderia falar por horas. Inclusive eu aqui, ó, já falando por horas. Tudo bem. Nem que eu corte o vídeo ao meio, gente, vocês vão pegar todos os detalhes. Vai dar tudo certo, a gente faz tipo vários shorts assim, ó. Vai dar shorts. Eu me viro, da vida, assim, não tem problema. Ó, existem outros golfinhos grandes além da orca? Sim. Aí agora vamos lá. Gabu! Depende de novo do que você está chamando de golfinho. Se com golfinho você quer dizer da família Delfinida, tipo, ou Delfinidae, meu latim não sei falar. Mas é Delfínida mesmo. Então, tem uma discussão tão grande esse negócio do latim, eu não vou nem entrar. É um saco. Não vou entrar. Mas enfim, se você estiver falando da família dos delfinídeos, aí realmente a orca é a maior espécie. Mas se você estiver chamando golfinho, tipo, se você estiver usando o termo golfinho como golfinho como cetáceos com dentes, aí sim existem espécies maiores. Aí a gente pode incluir, por exemplo, as baleias bicudas, que são chamadas de baleias, mas elas são dos odontocetos, dos cetáceos com dentes, né? Elas chegam, deixa eu pegar aqui os tamanhozinhos, né, dos cetáceos aqui, peraí. Até 10 metros também, baleias bicudas de até 10 metros, tem a baleia bicuda de Arnaud. Existem muitos tipos de baleia bicuda, sério, tipo assim, a quantidade de golfinho que a gente conhece é a quantidade de baleia bicuda que a gente não conhece, sabe? Tipo, isso? É muita espécie. Eu achei que baleia bicuda fosse tipo uma espécie ou no máximo um gênero, sabe? Olha o tanto de... Isso aqui tudo é baleia bicuda, a espécie de baleias bicudas. Meu Deus do céu. E sendo descobertas espécies novas cada vez, porque como, né, o habitat delas é difícil de ver elas, à medida que vão surgindo novas tecnologias e novas formas de observação que permitem a gente encontrar, a gente vai encontrando essas novas espécies de baleias bicudas. É isso que é legal, porque o oceano tem 5% só explorado, né? Isso é surreal, que a gente conhece mais do espaço do que a gente conhece do nosso oceano. Porque tem animal que a gente, cada dia, descobre uma espécie nova e fica, meu Deus do céu, como ninguém descobriu. Gente, porque o oceano é enorme. Tem muita coisa muito lá. grande e muito profundo. As Fossas Marianas, só elas têm 11 quilômetros. Imagino, nossa, toda vez eu piro assim, imaginando, tipo, tanto de coisa que deve ter de biodiversidade. A gente ainda vai lá. Nossa, a gente no submarinozinho, apertadinho. Descendo assim. Vai valer a pena. Tem muita coisa grande, beluga de 5 metros, narval aqui, ó, de 5 metros também. Tem muitos. As cachalotes, nossa, quase esqueci das cachalotes. Por isso que eu falei do Gabu.
Exato. Cachalote. Que as cachalotes que são as nossas recordistas dentro do grupo dos cetáceos com dentes, né? Que elas podem chegar até mais ou menos uns 18 metros. Principalmente os machos, que eles são maiores. Pô, imagina você tá nadando, você encontra uma cachalote deitada, dormindo. Cara, Porque elas dormem na vertical, isso é assustador. E a cabeça delas é um negócio surreal, assim. Porque, tipo, se você pensar que desses 18 metros, um terço é só cabeça, ela chega, assim, com aquele negócio gigante. E, tipo, Cabeçuda. o som delas tem potencial de causar, assim, dano e até matar a gente. Mas só que é uma observação interessante que os cinegrafistas e os cientistas que mergulharam fazem, é que elas parecem que elas até diminuem a intensidade do sonar quando elas estão na presença, sabe, tipo, na nossa presença, ou talvez até de outros seres vivos, assim. Olha que lindo, gente. Cara, mas assim, incríveis. são apenas especulações no momento, assim, de porquê, se realmente é um comportamento, né? Foram observações casuais que os cientistas que mergulharam com algumas fizeram, assim. Mas assim, que bonitinho, né? Eu acho lindo, adoro. Muito bonitinho. As histórias de baleia salvando pessoas também. Qual foi a maior baleia já encontrada? Ok, vou até abrir aqui que eu pesquisei, gente, tem até no Guinness. Obviamente que era um indivíduo de baleia azul, porque baleia azul é a maior espécie de baleia que existe. Então elas são recordistas, né, de comprimento no mundo animal, de peso também no mundo animal. É o maior animal que existe. Exato. Assim, só que as pessoas acham, o maior animal é, sei lá, um elefante. Não, a gente tá falando de animal geral, tá? Porque terrestre realmente é um elefante. Porque não tem como, mas a baleia ganha assim de lavada no elefante. É o maior animal e acabou. Inclusive, assim, eu não sei como é que tá. Eu lembro que tinha uma época que era o maior animal que já existiu. Eu não sei se já descobriram alguma espécie de dinossauro maior. Não tô sabendo. Tipo, Que isso? Direto descobrem, tipo... Direto eu escuto assim, descobriram uma espécie de dinossauro maior que a baleia azul. Mas eu ainda não sei, tipo, se realmente já rolou isso. Mas teve uma época que era o maior que já existiu. Não sei se já mudaram, né? Com as descobertas da paleontologia, se já Né? acharam. Se parar pra pensar que o dinossauro era gigantesco. Quer dizer, depende, né? Muita coisa é estilizada pra filme e tal. Mas os dinossauros eram grandes. Tipo, de comprimento, pelo menos, né? Assim, de altura pode ser demais, né? Elas não tem altura, gente. Elas são animais Elas são horizontais. baixas. São enormes, mas são baixinhas. Mas, ó, a maior foi já registrada, que tô aqui com o registro do Guinness, oficial. Foi uma fêmea de baleia azul que ela media 33 metros e 58 centímetros. E a mais pesada também foi uma fêmea que pesava 190 toneladas. A gente tem uma pergunta muito interessante. Orcas realmente são monogâmicas? Gente, que pergunta foi essa? Eu quero saber, eu fiquei muito curiosa com essa pergunta porque eu nunca nem tinha ouvido falar sobre isso. Então, se a pessoa quiser até, tipo, vir nos comentários, falar, tipo, da onde que pegou essa informação e tal. Porque eu nunca nem pensei. Nossa, tô encostando muito no microfone. Eu nunca nem pensei nessa possibilidade. Então, eu já vou colocar a resposta rápida, assim, não, gente, elas não são monogâmicas, não. A monogamia é uma coisa, né, muito rara no reino animal, assim. E os cetáceos, eles não são uma exceção, eles são a regra mesmo. Tipo, as espécies de cetáceos no geral, elas se reproduzem múltiplas vezes com múltiplos parceiros durante os seus Ninguém é ciclos. de ninguém. É isso. Ainda mais com golfinho. Os golfinhos, eles são assim... São safados. É isso aí. E assim, monogamia é um termo que a gente usa muito quando a gente não sabe das coisas. Tipo, papagaio é monogâmico, arara é monogâmica. Tá, mas depois que a gente aprende sobre isso, a gente percebe que não é bem assim. Por quê? Beleza, uma arara pode ter o mesmo parceiro durante a vida toda, mas isso não quer dizer que seja exclusivo daquele parceiro. Que ainda assim vai ter uma variabilidade genética. Tipo, passa 10 meses com o mesmo parceiro, mas ainda assim 2 meses sai, copula com outro e volta. É aquilo, a gente fala que a maioria é como se fosse maioria monogâmica, mas não é bem assim, porque não é restrito, não é exclusivo. Isso é porque a gente usa muito para humano, né? Tipo, está traindo o parceiro. Animal não tem isso, animal não tem compromisso, sabe? Não tem aliança, não tem nada disso. Então, e é bom para a espécie, porque acaba criando uma variabilidade genética. Então, assim, muitos conceitos a gente não pode levar dos humanos para os animais, porque ou não existem, ou não são bem assim de, é esse ponto final. Então isso também é uma discussão bem interessante. Sim. A discussão da monogamia versus poligamia, evolutivamente, também é muito legal. Porque, realmente, existem espécies onde existe uma certa preferência ao longo do tempo por um mesmo parceiro, Sim. um parceiro com o qual o acasalamento acontece com mais frequência, porque existem vantagens também evolutivas, por exemplo, de você manter o seu parceiro sempre próximo para compartilhar o cuidado dos filhotes ou alguma coisa assim. É tipo o pinguim. Pinguim, teoricamente, é monogâmico por isso.
Que eles vão, saem, ficam um tempão na água, voltam e tem o mesmo parceiro. Isso é comprovado, não é tipo, ah, não, é alguém que conta. Não, isso é comprovado. Mas isso não significa que seja exatamente o mesmo parceiro Exato. todos os anos, não sei o que, a Elas cada 30 casaram anos. e- É, pinguim não casa, nenhum animal casa. E existem também, tipo, já falando então dos cetáceos que no geral são poligâmicos, inclusive as orcas, muitas vantagens evolutivas da poligamia, né? Porque você pode produzir, né? Igual a Júlia estava falando, você pode produzir uma variabilidade genética maior. Você se acasala com um parceiro durante uma estação, produz um tipo de prole, né? Mas se você se acasala com outro, você produz um outro tipo. E aí você meio que faz mais apostas diferentes. Então isso também é um outro tipo de estratégia. E é o que acontece, né, nos golfinhos e as orcas incluídas. São vários parceiros, inclusive eles são sexualmente bastante promíscuos, no sentido assim, de se acasalarem com vários parceiros, inclusive às vezes numa mesma estação, isso acontece também. E uma curiosidade interessante é que eles são uma outra espécie que às vezes realizam comportamentos sexuais aleatoriamente, assim, como se fosse por prazer, né? Aí essa parte de por prazer a gente tem que investigar, né? Não é tão fácil falar que eles fazem por prazer, mas eles fazem fora de um contexto reprodutivo também. Então eles fazem sexo para outros motivos que não seja Isso é interessante reprodução. também, porque é mais uma coisa que a gente leva do conceito humano pro animal, né? Que é aquilo, animal só se reproduz para se reproduzir, tipo, só copula. E não é bem assim também, né? Só que a gente também não pode afirmar que é necessariamente para prazer. Porque aí ninguém sabe. Já entra vários conceitos, assim. Como que baleias orcas enxergam? Agora sim, essa eu pesquisei. Então, essa foi até boa de responder também, porque eu meio que acabei fazendo um fio já sobre isso. Se vocês quiserem dar uma olhada, já tem Vou lá. botar. Muitas das perguntas, inclusive, tipo, já tem alguns fios que eu fiz. Então, pega o meu fixado lá, Sim. vai ter. É porque assim, parece que se alguém tiver pensando que essa pergunta é idiota, alguma coisa assim, gente, não existe pergunta idiota. Não existe. Porque assim, se você parar pra pensar, beleza, o animal enxerga, isso todo mundo sabe. Mas como? Porque é debaixo d'água, a visão Exato. não é a mesma que a nossa. Nossa, e é tão legal, gente. É muito legal. Deixa eu achar aqui. Eu vou pegar o post só pra falar tudo que eu... Sim. Bom, então, sobre a visão, eu amo isso. Eu amo a parte sensorial dos cetáceos, porque tem sempre muitas adaptações pra vida na água. E antigamente, se pensava que esses animais não enxergavam tão bem assim. Realmente existem espécies que enxergam muito mal. Principalmente os golfinhos de rio. Vocês vão ver até que, tipo, nas fotos, eles têm um olhinho assim, bem pequenininho. Eles têm muitas estruturas no olho que já são meio que... elas já perderam a funcionalidade com o tempo evolutivo. É porque é muito turva a água de rio, né? Então não tem tanto por que ter visão boa. Exatamente. Tipo, evolutivamente, eles acabaram investindo, por exemplo, em sonares especializados. Me distraí porque passou um passarinho que eu acho muito bonito. Uma lavadeira mascarada. Adoro. Então, tipo, realmente tem algumas espécies que elas têm a visão mais limitada mesmo. Principalmente esses golfinhos de rio, de águas turvas e tudo mais. Mas, no geral, a visão é melhor do que o que a gente pensava. Que antes, por conta dos estudos genéticos também terem detectado muitos... como é que fala? Muitos genes da visão faltando pedaços, ou seja, genes que já não eram funcionais, também se pensava isso, né? Mas, aparentemente, existem também espécies que têm uma visão ótima, tanto dentro quanto fora d'água. Ah, legal. Até onde a gente sabe, não é uma visão em cores. Se existirem cores, vai ser tipo, talvez espectros mais ou de acinzentado ou mais puxado para azulado, esverdeado, assim. Mas ainda é uma coisa que não se sabe com muita certeza. Mas uma coisa que eu acho muito legal é que a visão eles têm tipo eles têm uma pupila especializada que eles conseguem mudar, fazer elas mudarem de forma. Depois a gente pode colocar essa imagem aqui, ó. Ela muda bastante de forma de acordo com a iluminação do ambiente, assim. E ela fica, tipo, muitas vezes ela fica parecendo um sorrisinho, assim. Cara, muito Eu achei legal. muito fofo. E essas adaptações, elas ajudam os cetáceos a enxergar, né, a enxergar em dois meios diferentes, porque ao contrário da gente, que a gente só tem que, né, ver coisas assim em um meio, que é o ar em volta da gente, e a luz incidindo no ar e tudo mais, incidindo nos objetos, mas no geral a gente só está cercado por ar, que é onde a luz vai passar. Os cetáceos não, eles têm que enxergar fora, quando eles botam a cabeça para fora, eles veem as coisas mesmo. E eles têm que chegar dentro da água, e a luz ela se propaga de forma diferente. Tem toda a questão da reflexão, refração, tudo isso de física que a gente aprende no ensino médio,
que a gente usa depois, por incrível que pareça, pelo menos para estudar essas coisas, porque tudo isso tem a ver com física, né? Sim. E é incrível se você parar pra pensar que eles conseguem enxergar uma... Eu se fosse baleia, teria morrido há muito tempo de fome, alguma coisa assim, porque eu não conseguiria fazer nada disso. É, exato. Nós somos todas míopes aqui, astigmáticas. É, tudo usando lente aqui. Fingindo que não somos, assim. E assim, muitas espécies, por exemplo, tem umas imagens aqui de golfinhos nariz de garrafa capturando peixes no ar, assim, eles só conseguem fazer isso porque eles realmente conseguem enxergar o peixe já, né, tipo, fora d'água, assim, quando o peixe pula e aí o golfinho vai lá e né, coloca a cabeça para fora também. Isso só é possível porque eles realmente conseguem enxergar. A partir do momento que eles estão fora da água, o único sentido que eles vão ter, tipo, para visualizar alguma coisa, para localizar alguma coisa, é a própria visão deles, né? Porque debaixo da água eles têm a ecolocalização que acaba sendo muito mais poderosa do que a visão. Mas pra fora, inclusive eles fazem um comportamento muito fofo que chama spy hopping. Eu não sei que é se tem aquele que eles tradução. fazem assim e voltam, né? Que eles muito sobem fofinho. aqui, que eles sobem com a cabeça pra fora Fazem- da água assim, eles dão uma olhadinha assim, eles voltam. Muito fofo. Que possivelmente é pra realmente olhar os arredores, assim, né? Ter uma noção do que tá acontecendo em volta e tudo mais, aí beleza. Dá uma espiadinha e volta. E a visão é muito importante para vários comportamentos deles, tanto sociais quanto de reprodução. Muitas vezes eles fazem, por exemplo, existem algumas espécies que elas se expõem umas para as outras durante o acasalamento, então observar o outro é importante para eles. Mas dentro da água é importante lembrar que na maioria das vezes a visão não vai muito longe, então é mais para interações mais próximas, para distâncias mais próximas, a menos que a água seja tipo igual naquela baía da Austrália, Shark Bay, que é tipo água cristalina, assim, tirando isso. E será que a visão também tem a ver com... Deve ter, mas eu não sei se eu vou explicar direito. Também tem esse problema. Não existe baleia colorida. Exato. Eu não sei se é por isso que elas têm uma visão meio preta e branca, Pode ou se ser. é ao contrário. Se por elas não terem muita cor, que elas não evoluiu, precisam. né? Aquela coisa de quem veio antes. Inclusive é uma pergunta evolutiva interessante de se responder, tipo... Porque ambos os casos podem acontecer, faz sentido evolutivo acontecer, elas podem ter evoluído uma visão com cores mais limitadas, até porque faz sentido, porque os comprimentos de luz, né, eles não chegam, a maioria dos comprimentos de luz, eles não vão chegar tão profundo, a não ser, tipo, por exemplo, O azul. os tons mais de azul, por isso que existe a hipótese de que a visão dela seja mais puxada para esses tons mesmo, porque daí seria mais adaptativo para elas. Sim, ainda mais dependendo da espécie, né? Por exemplo, o vermelho não faz sentido nenhum. Os tons mais perto do espectro do vermelho realmente não seria muito adaptativo para um animal que mergulha em profundidades, né, muito elevadas enxergar esses tons. Tanto é que na vida marinha, geralmente, os animais que conseguem enxergar esses tons são os de mais superfície, né? Os recifais, que tem alguma sinalização, alguma coisa assim, nesses tons mais claros. Me perdi. O que a gente estava falando mesmo? Da visão. Sinalização. É porque eu pensei nas aves, que elas têm... Elas são tetra... Esqueci o nome, mas é tetra o nome do cone que tem pra cor, que é um a mais que a gente tem. A gente tem 3. Porque as aves são muito espalhafatosas, então elas precisam dessa visão. Então eu pensei nisso, só que ao contrário para as baleias, porque cetáceos, né, no geral. Porque cetáceo não é colorido, a ave é. Exato. E elas têm 4 cones de cor. Eu até peguei aqui, ó, os cetáceos, deixa eu ver aqui. Eles têm... O que eu sei é que realmente a visão deles é muito adaptada para a percepção da luz, então eles são muito bons em ajustar, por exemplo, a pupila igual eu mostrei para diferentes, né? Para diferentes intensidades de luz e se ajustar à forma como a luz se propaga em diferentes ambientes. Eles têm até aquele negócio que os gatos também têm, isso eu achei incrível, o tapetum lúcido, aquela camada. Sim, adoro. Atrás da retina, né? É uma camada refletiva atrás da retina que ajuda... Deixa eu pegar minha cola aqui, eu não sei essa parte. Que ela ajuda a absorção de luz em baixa luminosidade, o que faz, né, seria muito interessante para cetáceos, porque justamente em profundidades menores vai ficando cada vez menos iluminado, então achei muito interessante eles terem o tapetum lúcido igual. Eu não sabia que tinha. Outros animais eu também, tipo, quando eu fui fazer Mas faz sentido. Quando eu fui fazer esse fio, que eu fui ver, tipo, que animais noturnos, né, e os gatos, por exemplo, também tem muitos, né, os vários felizes, eles têm muitos comportamentos noturnos. E os cetáceos, né, os golfinhos, no caso, eles têm tapetum lúcido. Eu achei muito legal. doido. Incrível. Muito doido. Sobre a questão das cores, existe algumas evidências de que talvez eles tenham
Deixa eu ver. De que talvez eles tenham 2 tipos de fotorreceptores. Deixa eu ver. Existe evidência já de que elas possuem tanto cones e bastonetes. Agora a quantidade de cones, deixa eu ver se tem aqui ou não. É porque a gente tem 3, as aves têm 4. Aí os outros animais dependem. As evidências de agora parece que talvez seja realmente 2 ou assim. Então é menos até que a 2, gente, de assim, qualquer jeito. E que seria, mas ainda é uma área que se precisa compreender Aprofundar mais, mais. assim. Mas é legal. Eu acho que a gente respondeu tudo. Uhul! Assim, eu devo ter precisado cortar em 3 partes, mas assim, eu adorei, aprendi horrores, com certeza vocês que estão assistindo também. E é isso, tem mais alguma coisa que você queira falar? Gente, muito obrigada pelas perguntas. Obrigada por estarem aqui assistindo o vídeo, pela paciência aí, qualquer coisa. Aquelas mineiras, né? Desculpa qualquer coisa. E é isso, gente. Qualquer pergunta que vocês tiverem sobre cetáceos, a gente sempre, ou sobre qualquer outra coisa, a gente sempre fica muito feliz em responder, porque é isso, transmitir conhecimento é muito legal. E é legal que as pessoas se interessem, porque é aquilo. A gente tá pedindo desculpa porque a gente é educada. Mas assim, quem clica no vídeo quer saber sobre essas coisas. Então ela vai ficar num vídeo de 30, 40 minutos. Pelo menos eu penso assim, se eu tô atrás de uma coisa, se me interessa, eu vou assistir. Sim, não exato. É tipo, vou assistir, mas eu não gostei. E qualquer coisa pode sair no meio, né? Querendo ou não. É triste, fique até o final, mas dá pra sair no meio. E assim, aprendizado nunca é demais. E são temas muito legais. Se a gente pudesse, a gente falaria sobre 1001 temas, mas eu acho que não vai dar, até porque temos horário, infelizmente. Mas é isso. E você que está aí agora, você pode se tornar uma pessoa multiplicadora desse conhecimento. Você pode falar para as pessoas que são seus amigos, familiares, enfim, todo mundo. Divulgar nosso trabalho, principalmente dela. E é isso. E é beijo isso. Pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vão lá conferir o trabalho dela, que eu adoro também. Sou super fã. Eu que convidei ela pra gravar e eu fiquei nervosa, Nossa, teclando. eu tava mó feliz, eu me senti super honrada. Oi. Cara, eu que sou sua fã, do nada, assim. De verdade mesmo. Eu tô mó felizona de estar gravando aqui. Chorar. É isso, obrigada pelo convite, obrigada a vocês por assistirem tudo. E é isso, beijos e até a próxima. Beijos. Tá longe!